Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a essa aula sobre João Batista, que a Dini vai nos dar. Muito obrigada, Dini, por ter aceitado. E vamos à nossa aula, então. Podemos começar? Sim, Obrigada. Boa noite a todos. Como sempre, prazer estar com vocês aqui hoje. Vamos iniciar, vou compartilhar minha tela para dar início à lição de hoje. Vocês conseguem ver a tela? Sim. sim, Perfeito, obrigada. Então, vou colocar aqui. Estão vendo só a tela como uma imagem? Eu gostaria que vocês confirmassem o que estão vendo. Só a figura completa? A figura completa, modo Perfeito. apresentação. Eu vou colocar modo de exibição do apresentador. Me diga se vê alguma mudança. Por gentileza. Continua igual. Muito obrigada. Então, hoje vamos ver módulo 4, capítulo 3 da aula 2. Essa é a primeira parte do documento. Vamos apresentar o documento 135, o livro de Urântia, sobre João Batista, a vida de João Batista. Nessa aula vamos ver os temas, o precursor de Jesus, Gabriel aparece para Isabel, o nascimento de João Batista, João torna-se um nazarita, a morte de Zacarias, a vida de um pastor, a morte de Isabel, o reino de Deus. João começa a pregar, a jornada de João para o norte, o encontro de Jesus e João, João na prisão e a morte de João. Então, para começar, o precursor de Jesus. A obra da vida de Jesus em Urântia foi realmente iniciada por João Batista. Zacarias, o pai de João, pertencia ao sacerdócio judaico, enquanto a sua mãe, Isabel, era membro do ramo mais próspero do mesmo grande grupo familiar ao qual também pertencia Maria, a mãe de Jesus. Zacarias e Isabel, embora estivessem casados há muitos anos, não tinham filhos. O que eu acho bem interessante é que quando a família de Jesus foi escolhida, também foi escolhida a família de João, os pais de João. Então, entendo que esse foi um aspecto muito importante para a decisão de escolher, além da região geográfica, que era importante, as comunicações com todo o mundo civilizado desse tempo, essa circunstância de ter a cercania, duas famílias que pudessem estar em contato e facilitar um aspecto fundamental para a missão de Jesus. Gabriel aparece para Isabel. Era perto do fim do mês de junho do ano 8 antes de Cristo, cerca de 3 meses após o casamento de José e Maria, quando Gabriel apareceu para Isabel certo dia ao meio-dia. Quem é Gabriel? Gabriel é filho de Micael de Nébadon e do espírito criativo. É o representante administrativo pessoal do Filho Criador, quem encarnou em Jesus. Gabriel é o executivo principal e o verdadeiro administrador de Nébadon. Gabriel disse para Isabel: enquanto teu marido, Zacarias, está diante do altar em Jerusalém, e enquanto o povo reunido ora pela chegada de um libertador, eu, Gabriel, vim para anunciar que tu, em breve, darás à luz um filho que será o precursor desse instrutor divino, e chamarás de João ao teu filho. Ele crescerá dedicado ao Senhor teu Deus, e quando atingir a maturidade, ele alegrará o teu coração, porque conduzirá muitas almas para Deus e também proclamará a chegada do curador de almas do teu povo e o libertador espiritual de toda a humanidade.
a tua parenta Maria será mãe desse filho prometido, e eu também aparecerei para ela. Eu gostaria de assinalar aqui o fato de Gabriel chamar o filho de Maria, Jesus, como filho prometido. E o revelador, no documento 135.1, parágrafo 4, também o revelador chama João de criança prometida. No inglês, tanto aqui no parágrafo 122.2.3, quanto no 135.1.4, em ambos os casos, no inglês, diz a mesma coisa. Child of Promise. O que significa que ambos são ou criança prometida ou filho prometido. Tem o mesmo significado. Então, o revelador fala de João e de Jesus como filho prometido ou criança prometida. Os dois têm a mesma qualificação dada pelo revelador e por Gabriel. Esse mapa assinala aqui, nessa seta vermelha, onde estava a cidade de Judá. Sim? Era muito perto de Jerusalém. Aqui temos um mapa atual que eu coloquei a distância da borda do muro, não sei, desculpe o termo em português, qual é a palavra certa, mas onde a antiga cidade de Jerusalém, o ponto mais perto de onde estava a cidade de Judá, sim? Era 6 quilômetros para oeste. Então, o nascimento de João Batista. João Batista nasceu aos 25 de março do ano 7 a.C., de acordo com uma promessa feita por Gabriel a Isabel em junho do ano anterior, excetuando-se a visita de Gabriel a Isabel e o sonho de Zacarias. Não houve nada de inusitado ou sobrenatural relacionado ao nascimento de João Batista. João nasceu e cresceu como uma criança comum na pequena aldeia conhecida naqueles dias como a cidade de Judá, localizada a cerca de 6 quilômetros a oeste de Jerusalém. Então, o anúncio que Gabriel fez a Maria também é descrito na revelação, no livro de Urântia, como o anúncio de Gabriel, que aconteceu no dia seguinte à concepção de Jesus, foi o único evento de ocorrência sobrenatural ligado a toda a experiência de Maria de conceber e trazer dentro de si o menino da promessa, o filho prometido, aquilo que já vimos no parágrafo anterior, no slide anterior. Então, não houve nada de inusitado ou sobrenatural relacionado ao nascimento de João Batista. Por que o revelador precisa fazer esse esclarecimento? O mesmo esclarecimento que fez no documento 122, seção 3, parágrafo 4. O mesmo esclarecimento. Não houve nada inusitado ou sobrenatural. O único evento de ocorrência sobrenatural foi a visita de Gabriel e o sonho de Zacarias, no caso de João. Também o pai de Jesus, pai humano de Jesus, teve um sonho muito importante que lhe deu tranquilidade a respeito da criança que ia nascer de Maria e também aqui da criança que ia nascer de Isabel. Então, as duas crianças, João e Jesus, têm a mesma qualificação nos dois casos. No aparecimento de Gabriel e no sonho de Zacarias, no caso de João. Essa é a cidade de Judá hoje. O nome dessa cidade hoje é Encarem. Essa cidade fica, essa construção aqui, a igreja, está construída no local
exato onde era a casa de João Batista, onde ao menos no século VII, acho que era no século VII, se acreditava que ali tinha estado a casa de João Batista. Por isso, essa igreja foi construída nesse local exato. E é dedicada a São João Batista. O acontecimento mais notável da primeira infância de João foi a visita, em companhia dos seus pais, a Jesus e a família de Nazaré. Essa visita ocorreu no mês de junho do primeiro ano antes de Cristo, quando ele tinha pouco mais de 6 anos de idade. Eu coloquei aqui hoje como o Google diz que seria uma caminhada, pois as pessoas naquele tempo, para viajar, ou iam em algum animal de carga ou caminhavam. Então, essa seria a caminhada de 137 quilômetros de uma pessoa para ir de Jerusalém até Nazaré. Esse é tudo que eles caminharam para chegar a Nazaré, para visitar José, Maria e Jesus. Jesus e João tiveram um momento feliz durante esse que, segundo o que se lembravam, foi o seu primeiro encontro. Embora os visitantes só pudessem ficar por alguns dias, os parentes conversaram sobre muitas coisas, inclusive sobre os planos futuros para os seus filhos. E enquanto se ocupavam com isso, os pequenos brincavam com blocos na areia, na parte de cima da casa, divertindo-se de muitas outras maneiras ao verdadeiro modo dos meninos. Detalhe que vamos analisar na segunda parte dessa aula, próxima quarta-feira, porque o revelador fala que esse era o primeiro encontro de João e Jesus, segundo o que eles se lembravam. Está implicando, qual é o termo? Desculpe, que João e Jesus já se conheciam. Não era realmente o seu primeiro encontro. Depois do retorno de Nazaré, os pais de João começaram a educação sistemática do garoto. Não havia nenhuma escola de sinagoga nessa pequena aldeia. Contudo, sendo um sacerdote, Zacarias era bastante bem instruído e Isabel tinha muito mais instrução do que o comum das mulheres judias. Ela pertencia ao sacerdócio, sendo uma descendente das filhas de Arão. Então, João torna-se um nazarita. Não havia escola em que João pudesse graduar-se na idade de 14 anos, mas os seus pais... desculpe, tem um microfone aberto. Aélio, por favor, poderia fechar o microfone? Obrigada. Não havia escola em que João pudesse graduar-se na idade de 14 anos, mas os seus pais haviam escolhido aquele ano como sendo o mais apropriado para que ele fizesse o voto formal de nazarita. E desse modo, Zacarias e Isabel levaram seu filho a Engedi, à beira do Mar Morto. Isso aqui é um desenho que mostra Engedi hoje com a configuração do terreno, e podemos ver o quanto esse terreno é muito, muito difícil de se percorrer. Engedi, essa é uma imagem atual da sede, era a sede da Irmandade Nazarita, desculpe. Essa é uma imagem atual de como está a região, a pequena cidade hoje. Depois dessas cerimônias de fazer os votos de abstenção de todas as bebidas intoxicantes, de deixar o cabelo crescer e de abster-se de tocar nos mortos, a família rumou para Jerusalém, onde, diante do templo, João completou as oferendas que eram requeridas aos que faziam os votos dos nazaritas. João fez os mesmos votos que tinham sido administrados aos seus ilustres predecessores, Sansão e o profeta Samuel. Um nazarita vitalício era visto como uma personalidade santificada e sagrada.
Os judeus encaravam um nazarita quase com o mesmo respeito e a veneração dedicada ao sumo sacerdote. E isso não era de se estranhar, já que os nazaritas de consagração vitalícia eram as únicas pessoas, além dos altos sacerdotes, a quem era sempre permitido entrar no Santo dos Santos, no templo. Aos 16 anos, João, em consequência de ter lido sobre Elias, ficou tão fortemente impressionado como o profeta do Monte Carmelo que decidiu adotar a sua maneira de vestir. Daquele dia em diante, João sempre usava uma veste de pele e um cinturão de couro. Aos 16 anos, ele tinha mais de 1,80 m de altura e já estava quase plenamente desenvolvido. E seus pais esperavam grandes coisas do único filho deles, uma criança prometida e um nazarita para toda a vida. Gostaria também de destacar o fato de, no documento 124, seção 3, parágrafo 2, José Maria muitas vezes se viram tentados a demonstrar algum favoritismo especial por Jesus ou a revelar o conhecimento de que ele era uma criança prometida. Essa é a citação. Um filho do destino. Também o termo filho do destino é utilizado para descrever a João. O que significa filho do destino ou criança prometida? Isso é que vamos analisar na próxima sessão, na quarta-feira próxima. Então, só quero destacar que ambas as crianças foram descritas na revelação por Gabriel e pelos reveladores com os mesmos termos. Também, documento 122, secção 2, parágrafo 5. É apenas 6 semanas antes do nascimento de João que Zacarias, em consequência de um sonho impressionante, tornou-se plenamente convencido de que Isabel estava para tornar-se a mãe de um filho do destino. Né? É os mesmos termos utilizados para descrever a missão da vida de João e de Jesus. No inglês também fala que é Son of Destiny. É mesmo, está perfeitamente bem traduzido. Filho do destino. A morte de Zacarias. Após uma doença de muitos meses, Zacarias morreu em julho do ano 12 depois de Cristo, quando João tinha um pouco mais de 18 anos. Em setembro desse ano, Isabel e João fizeram uma viagem a Nazaré para visitar Maria e Jesus. João estava quase se decidindo a começar o trabalho da sua vida, quando foi exortado, não apenas pelas palavras de Jesus, mas também pelo seu exemplo, a retornar à sua casa, tomar conta da sua mãe e esperar pela chegada da hora do Pai. Após despedir-se de Jesus e Maria, no fim da agradável visita, João não viu Jesus de novo até o evento do seu batismo no Jordão. Esse foi um acordo entre eles. Não se ver mais, até se encontrarem no cumprimento da sua missão pública. É muito interessante. Os reveladores não nos falam apenas alguns sinais do que poderia ter sido falado por Jesus para João. Pero eu entendo, para mim, é uma coisa evidente, que Jesus deu instruções a João de como deveria se desenvolver, se preparar para cumprir a maravilhosa missão que João cumpriu. E Jesus estabeleceu o que João deveria realizar, e para mim foi por causa, não apenas pela educação que os pais de João lhe deram, mas também por tudo o que Jesus falou, ainda que não saibamos
o que foi que eles conversaram. Isso não foi revelado. João e Isabel retornaram para sua casa. O verão em que João fez 20 anos se semunhou a mudança deles para Hebrom. No chamado deserto da Judeia, João guardava suas ovelhas ao lado de um riacho. Esse mapa eu procurei qual poderia ser esse riacho. Na revelação fala que João tinha suas ovelhas ao longo de um riacho onde construía algumas muralhas de defesa, que esse era um afluente de um riacho que chegava até Engedi. Então, a única coisa que existe atualmente nessa região tão difícil de se percorrer é esse Nahal Arugot. Esse é o nome em hebraico, né? Nahal Arugot. Nahal significa um riacho que não tem água o tempo todo durante o ano, que dependendo das chuvas, esse riacho tem água ou não, né? Mas eu procurei informação sobre o Nahal Arugot principal, que é esse aqui embaixo. Esse é o principal. Esse aqui é o afluente. Então, eu acho, como nasce aqui perto de Hebrom, eu penso que é esse o riacho no qual João tinha suas ovelhas. O riacho Arugot nasce perto de Hebrom e desagua perto de Engedi. Essa é uma imagem dessa água limpa que escorre pelas pedras. À medida que o tempo passava, João retornava menos assiduamente a Hebrom, enquanto fazia visitas mais frequentes a Engedi. Ele era tão inteiramente diferente da maioria de nazaritas que achou muito difícil confraternizar-se plenamente com a Irmandade. Todavia, ele gostava muito de Abner, líder e dirigente reconhecido da colônia de Engedi. Vocês se lembram que Abner foi um dos discípulos mais importantes de João. Foi Abner que conheceu Rodã de Alexandria e quem instruiu Rodã. Rodã tem 2 capítulos inteiros na Revelação. Seus conceitos são muito lindos, muito instrutivos. Essa é uma imagem do deserto da Judeia. João percorria essa região extremadamente difícil, desde Hebrom, lá longe, no horizonte, até Engedi. Imagine isso, essa caminhada cada semana que fazia João. Esse deserto, outra imagem do deserto da Judeia, que João atravessava a cada semana para visitar Engedi, para assistir aos serviços religiosos na cofradia de Engedi. A vida de um pastor. Ao longo do vale desse pequeno riacho, João construiu nada menos do que uma dúzia de abrigos de pedra e de currais noturnos, consistindo de pedras empilhadas, onde ele podia vigiar e guardar os seus rebanhos de ovelhas e cabras. A vida de João como pastor permitia a ele ter uma boa parte do seu tempo para pensar. Conversava muito com um jovem órfão de Bet-Sur, a quem ele havia, de um certo modo, adotado, e que cuidava dos rebanhos quando ele fazia suas viagens a Hebrom para ver a sua mãe e para vender ovelhas, bem como quando ele ia até Engedi para os serviços do sábado. João e o jovem viviam com muita simplicidade, sobrevivendo da carne, do leite de cabra, de mel silvestre e dos gafanhotos comestíveis daquela região. Essa sua dieta regular era complementada pelas provisões das cidades de Hebrom e de Engedi, de tempos em tempos. Um dado curioso e interessante é que esses gafanhotos comestíveis
existem até hoje e eles são elaborados para a alimentação humana. Esses gafanhotos, no Israel, há uma indústria que elabora uma farinha como esses gafanhotos como um complemento alimentício. E eles falam que é um complemento muito bom para a alimentação. Então, observamos que João dedicava muito tempo para pensar. Ele estava consagrado. Toda a sua vida inteira estava consagrada para aquela missão que ele tinha. Ele não sabia ainda como ele ia desenvolver essa missão, mas ele estava pensando. E ele tinha uma convicção que ficava mais e mais profunda. Isso está na Revelação também, que a hora aproximava-se rapidamente em que a velha ordem de coisas na sociedade, no Israel, no mundo conhecido, teria um fim, e de que ele próprio estava para tornar-se um arauto da chegada de uma nova idade. Essa nova idade seria o reino do céu. Ele tinha uma grande predileção pelos escritos do profeta Daniel. Ele lera 1000 vezes a descrição que Daniel fizera da grande imagem que, segundo Zacarias, lhe havia contado, representava a história dos grandes reinos do mundo. E ele lia: nos dias desses reis, o Deus dos céus irá estabelecer um reino que nunca será destruído. E este reino não será entregue a outro povo, mas partirá em pedaços e consumirá todos os outros reinos, e permanecerá para sempre. E foram dados a ele o domínio, a glória e um reino, de tal modo que todos os povos de todas as nações e línguas deveriam servir a ele. O seu domínio é um domínio perene e não passará, e o seu reino nunca será destruído. E o reino, o domínio e a grandeza do reino sobre todos os céus serão dados ao povo dos santos do Altíssimo, cujo reino é um reino eterno, e todos os domínios servirão e obedecerão a ele. Então, essa profecia que lia João, podem ver que esse é um conceito que está misturado, um conceito eterno com um conceito material, de um reino físico, material, humano. Então, daí a grande confusão que tinha João. E hoje mesmo podemos ver essa confusão nas religiões institucionais evolucionárias. Elas têm um conceito do reino que é baseado nessas escrituras antigas que são confusas. João nunca foi completamente capaz de elevar-se acima da confusão produzida por aquilo que ele havia escutado dos seus pais a respeito de Jesus e dessas passagens que lera nas Escrituras. Em Daniel, ele lera: eu vi nas visões noturnas, e eis que alguém, como o Filho do Homem, veio como as nuvens do céu, e foram dados a ele o domínio, a glória e um reino. Mas essas palavras do profeta não se harmonizaram com o que os seus pais haviam ensinado a ele, nem a sua conversa com Jesus na época da sua visita, quando tinha 18 anos, correspondia a essas afirmações das Escrituras. Apesar dessa confusão, e diante de toda essa perplexidade, a sua mãe assegurou-lhe de que o seu primo distante, Jesus de Nazaré, era o verdadeiro Messias, e que tinha vindo para assentar no trono de Davi, e que ele, João, tornar-se-ia o seu arauto avançado e seu principal apoio. Então, temos um panorama de grande confusão que tem João. Ele está pensando, refletindo, analisando todos esses diferentes aspectos de diferentes fontes. É maravilhoso como ele finalmente conseguiu se orientar para a tarefa que devia realizar de um modo certo. E o modo certo qual era? Por tudo que a revelação fala sobre João, sobre os seus estudos, sobre as circunstâncias, como ele devia cumprir a sua essencial missão de ser o precursor de Jesus, ele a fez de forma maravilhosa. Ele conseguiu definir
um plano de ação. E esse plano de ação, ele o baseou na expectativa do povo judeu. E conseguiu, ainda com alguns erros no seu ensinamento, ele conseguiu realizar a sua missão de uma forma magnífica. Vamos ver. A morte de Isabel. Em 17 de agosto do ano 22 depois de Cristo, quando João tinha 28 anos, a sua mãe subitamente faleceu. Os amigos de Isabel, sabendo das restrições nazaritas a respeito do contato com os mortos, ainda que na própria família, fizeram todos os arranjos para o enterro de Isabel antes de mandarem buscar João. Quando ele recebeu a comunicação da morte da sua mãe, ele ordenou a esta que conduzisse os seus rebanhos até Engedi e partiu para Hebrom. Ao retornar a Engedi, após o funeral da sua mãe, entregou os seus rebanhos à confraria e afastou-se do mundo exterior para jejuar e orar. João conhecia apenas os velhos métodos de aproximar-se da divindade. Ele conhecia apenas os registros como os de Elias, Samuel e Daniel. Elias era o seu ideal de profeta. Elias havia sido o primeiro dos mestres de Israel a ser considerado um profeta. E João verdadeiramente acreditava que devia ser ele próprio o último dessa longa e ilustre linhagem de mensageiros dos céus. Por 2 anos e meio, João viveu em Engedi e persuadiu a maioria da confraria de que o fim da idade estava bem próximo e de que o reino do céu estava para se mostrar. E todos os primeiros ensinamentos que recebera eram baseados na ideia judaica dominante e no conceito do Messias como o libertador prometido, aquele que livraria a nação judaica da dominação dos seus governantes gentios. Então, João leu as escrituras sagradas que encontrou na casa dos nazaritas em Engedi. Ele estava impressionado, estava amadurecido para a proclamação da mensagem do reino vindouro. Mas essa expectativa da vinda de Elias, ele estava vendo que Elias era anunciado que ia voltar. Então, essa expectativa deteve João por mais 2 anos. João sabia que ele não era Elias. O que então Malaquias havia querido dizer na profecia, aquela profecia que ele estava lendo nas escrituras em Engedi. Como poderia João saber a verdade? Então, finalmente, João decidiu que se o primeiro dos profetas era chamado Elias, então o último deveria ser conhecido pelo mesmo nome. Mas tinha dúvidas, dúvidas suficientes para não se permitir a chamar a si mesmo de Elias. Então, muito interessante, um ensinamento que está no documento 158, seção 2, parágrafo 2, após a transfiguração de Jesus, em agosto do ano 29, que Pedro erroneamente conjecturou que os seres que estavam com Jesus eram Moisés e Elias. Mas, na realidade, eles eram Gabriel e o pai Melquisedeque. Então, Pedro perguntou a Jesus: Mestre, por que é que os escribas dizem que Elias deve vir antes que o Messias apareça? Esse é o assunto que também estava considerando João na sua preparação. E Jesus respondeu: Elias, de fato, deve vir primeiro para preparar o caminho para o Filho do Homem, que deve sofrer muitas coisas e finalmente ser rejeitado. Mas eu vos digo que Elias já veio e que eles não o receberam bem. Fizeram com ele tudo o que quiseram. E então, os 3 apóstolos perceberam que ele se referia a João Batista como Elias. Jesus sabia que, já que eles, os apóstolos, insistiam em considerá-lo o Messias, então era necessário que João fosse o Elias da profecia. Para os apóstolos reconhecerem Jesus
na missão que ele tinha como um filho divino, mas como os apóstolos não conseguiram em toda a sua vida entender qual era a verdadeira missão de Jesus, ele teve que fazer essa composição, essa adaptação aos conceitos dos apóstolos. Mas não é que João fosse Elias, não era. Isso é uma confusão que há frequentemente entre os leitores do livro do Dante. O reino de Deus. Para compreender a mensagem dele, de João, deve-se ter em conta o status do povo judeu na época em que João surgiu no cenário da ação. Por quase 100 anos, todo Israel tinha estado diante de um impasse, e todos se perdiam na tentativa de explicar a contínua subjugação a soberanos gentios. E não tinha sido ensinado por Moisés que a retidão era sempre recompensada com a prosperidade e o poder? Não era o povo escolhido de Deus? Por que o trono de Davi estava vazio e abandonado? À luz das doutrinas mosaicas e dos preceitos dos profetas, os judeus achavam difícil explicar a longa e continuada desolação nacional. Então, os judeus aguardavam ao Messias. Eles pensavam que o Messias ia ser o sucessor do rei Davi, que esse Messias iria logo ser reconhecido como governante justo e reto de todo o mundo. Também havia uns grupos de judeus devotos, um grupo menor, que sustentavam uma visão muito diferente do reino de Deus. Eles ensinavam que o reino que estava para vir não era deste mundo, que o mundo aproximava-se do seu fim certo e que um novo céu e uma nova terra viriam para anunciar o estabelecimento do reino de Deus, que esse reino era um domínio perene, que o pecado estava para acabar e que os cidadãos do novo reino iriam tornar-se imortais no seu gozo dessa bênção sem fim. Então, podemos ver a mistura de conceitos que esse povo tinha. Alguns judeus apegavam-se à opinião de que fosse possível até mesmo que Deus pudesse estabelecer esse novo reino por intervenção direta divina. E a grande maioria acreditava que Deus interporia algum representante intermediário, que seria o Messias. Esse era o único significado possível que o termo Messias poderia ter nas mentes dos judeus da geração de João e Jesus. Messias, na mente dos judeus, não poderia referir-se a alguém que meramente ensinasse a vontade de Deus ou que proclamasse a necessidade do viver reto. Então, os ensinamentos, documento 121, seção 7, parágrafo 2. Os ensinamentos e práticas de Jesus a respeito da tolerância e da bondade iam contra a atitude bem antiga dos judeus para com outros povos, os quais eles consideravam pagãos. Durante gerações, os judeus haviam nutrido uma atitude para com o mundo exterior que tornou impossível a eles aceitarem os ensinamentos do Mestre sobre a irmandade espiritual dos homens. E não se encontravam dispostos a compartilhar Yahvé em termos de igualdade com os gentios. E, do mesmo modo, não se dispunham a aceitar, como sendo filho de Deus, um homem que ensinava doutrinas tão novas e estranhas. Então, para os judeus, o Messias devia ser um rei político, temporal, de um estado humano. Então, essa é a questão que estava na mente dos judeus e o que João sabia que existia. Ele estava bem informado de tudo o que acontecia naquele tempo em Israel, em Roma e toda a região. Então, esse é a causa e o problema das confusões, das dificuldades que João teve para enfocar na sua mente a sua missão, como realizar a sua missão. Então, João começa a pregar. No início do mês de março,
do ano 25 depois de Cristo, João viajou pela costa ocidental do Mar Morto e Rio Jordão acima, do lado oposto de Jericó, na antiga parte raça sobre a qual Joshua e os filhos de Israel passaram para entrar pela primeira vez na terra prometida. E atravessando até o outro lado do rio, ele estabeleceu-se próximo da entrada dessa parte raça e começou a pregar ao povo que atravessava o rio em um sentido e no outro. Esse era o val mais frequentado para as travessias do Jordão. João era um pregador heróico, mas sem tato. Um dia, quando ele estava pregando e batizando na margem ocidental do Jordão, um grupo de alguns saduceus destacaram-se e apresentaram-se para o batismo. Antes de levá-los até a água, João, dirigindo-se coletivamente a eles, disse: quem vos avisou para partir como víboras diante do fogo, da ira que virá? Eu batizarei a vós, mas vos previno que vos será necessário produzir os frutos do arrependimento sincero, se quiserdes receber a remissão dos vossos pecados. Não é suficiente dizer-me que Abraão é vosso pai. Eu declaro que dessas 12 pedras aqui diante de vós, Deus pode fazer surgir filhos dignos para Abraão. E agora mesmo, o machado já está derrubando as árvores até as suas raízes. Cada árvore que não dá bom fruto está destinada a ser cortada e jogada ao fogo. As 12 pedras às quais se referia eram as célebres pedras do memorial levantado por Joshua para comemorar a travessia das 12 tribos, entre aspas, porque nunca houve 12 tribos em Israel. Nesse mesmo ponto, quando eles entraram pela primeira vez na terra prometida. E aqui havia uma palavra que não sei o que aconteceu, fui eu que cometi um erro, um grupo de fariseus e saduceus, foi o que chegou, desculpe meu erro. Então, os escribas e os rabinos, juntos, o grupo, eram chamados fariseus. Eles eram um grupo progressista entre os judeus. Tinha adotado muitos ensinamentos não claramente encontrados nas escrituras dos hebreus, tais como acreditar na ressurreição dos mortos, uma doutrina apenas mencionada por Daniel, um dos últimos profetas. Também os fariseus, os escribas, os fariseus e o sacerdócio mantinham os judeus em uma escravidão terrível, de ritualismo e de legalismo, uma escravidão muito mais real do que a do governo político romano. Os judeus da época de Jesus não eram mantidos apenas sob o jugo da lei, mas estavam igualmente presos às exigências escravizadoras das tradições, que envolviam e invadiam todos os domínios da vida pessoal e social. Havia uma regulamentação minuciosa da conduta. E não é estranho que eles rejeitassem qualquer um dentre eles que presumisse ignorar as tradições sagradas e que usasse desprezar as suas regras de conduta social já havia tanto tempo honradas. Dificilmente poderiam eles ver favoravelmente os ensinamentos de um homem que não hesitava em se contrapor aos dogmas que eles consideravam como tendo sido ordenados pelo próprio pai Abraão. Essa também é outra das causas da rejeição a Jesus. Os saduceus eram um grupo composto pelo sacerdócio e pelos judeus, certos judeus ricos. Eles não eram tão cheios de rigor pelos detalhes da aplicação da lei. Os fariseus e os saduceus, na realidade, eram mais partidos religiosos do que seitas. Havia ainda uma outra característica nova no trabalho desse pregador nazarita, João. Ele batizava todos os seus crentes no Jordão para a remissão dos seus pecados. Embora o batismo não fosse uma cerimônia nova entre os judeus, eles nunca tinham visto o batismo ser feito como João o realizava agora. Havia muito que vinha sendo uma prática batizar assim os proselitos gentios, mas para admiti-los na comunidade do pátio exterior do templo,
mas nunca tinha sido pedido aos judeus, eles próprios, que se submetessem ao batismo do arrependimento. Apenas de 15 meses foi o período, desde a época em que João começara a pregar e batizar, até a sua detenção e sua prisão, instigadas por Herodes Antipas. Mas nesse curto período de tempo, ele pôde batizar bem mais de 100.000 penitentes. Esse mapa aqui, queria somente mostrar a distância que João percorreu. Ele esteve bastante tempo aqui perto de Jericó. Conseguem ver a seta que estou mostrando aqui? De aqui até perto de Pela. Essa foi a distância que João percorreu na sua subida para o norte. Depois ele voltou. Ele pôde batizar bem mais de 100.000 penitentes. Isso indica o sucesso da campanha, eu vou chamar, um pouco irrespetuosamente, a campanha publicitária que fez João. João anunciou para todas essas pessoas foram ao encontro de João para serem batizadas. Um povo que não considerava o batismo a forma que João estava oferecendo o batismo ao povo judeu. Então, isso indica o quanto a expectativa do povo judeu para o Messias, o quanto era, já vimos, errada essa expectativa, mas também o sucesso de João. Foi mesmo um grande sucesso. A jornada de João para o norte. João ainda tinha ideias confusas sobre o reino que estava para vir e o seu rei. Quanto mais ele pregava, mais confuso tornava-se. Mas essa incerteza intelectual a respeito da natureza do reino que viria em nada diminuía a sua convicção da chegada imediata desse reino. João podia estar confuso na sua mente, mas nunca no espírito. Não tinha dúvida sobre a vinda do reino, mas estava longe de ter certeza quanto ao fato de que fosse Jesus ou não o soberano daquele reino. Enquanto João se atinha à ideia da restauração do trono de Davi, os ensinamentos dos seus pais de que Jesus, nascido na cidade de Davi, seria o tão esperado libertador, parecia consistente. Mas, naqueles momentos em que se inclinava mais para a doutrina de um reino espiritual e para o fim da idade temporal na terra, ele ficava em uma dúvida cruel quanto ao papel que Jesus exerceria em tais eventos. Algumas vezes questionava tudo, mas não por muito tempo. Realmente ele gostaria de poder conversar sobre tudo aquilo com o seu primo Jesus, mas isso ia contra o acordo estabelecido por eles. Porque eles tinham estabelecido esse acordo de não se ver mais até se encontrarem na obra pública de Jesus. Eu acho que aqui é uma questão de não destruir, não prejudicar a função de João como precursor. Ele devia ter uma missão poderosa como precursor. Se a sociedade judaica daquele tempo tivesse sabido que João era o primo de Jesus e que eles estavam em acordo, a missão de João não teria tido sucesso. Ele precisava criar uma expectativa. Isso requeria agir por própria iniciativa de forma independente, sem ser relacionado diretamente com Jesus. Mas, ao mesmo tempo, precisava Jesus da função de João como anunciador da sua missão e a confiança em uma pessoa que ia cumprir a sua missão de uma forma devota, entregada, dedicou a vida inteira dele, João, dedicou toda a sua vida a cumprir a sua missão.
E a fez de maneira maravilhosa, maravilhosa, com uma dedicação sobre-humana. O encontro de Jesus e João. Em dezembro do ano 25 depois de Cristo, quando João chegou à vizinhança de Pela, na sua caminhada Jordão acima, o seu renome havia sido espalhado por toda a Palestina. E o seu trabalho transformara-se no principal assunto da conversa em todas as cidades em torno do Lago da Galileia. Jesus havia falado favoravelmente à mensagem de João, e isso havia levado muitos de Cafarnaum a aderir ao culto do arrependimento e do batismo de João. Pouco antes do descanso do meio-dia, Jesus deixou de lado as suas ferramentas, tirou o seu avental de trabalho e simplesmente anunciou aos 3 que trabalhavam com ele: é chegada a minha hora. Ele foi até os seus irmãos, Tiago e Judá, e repetiu: a minha hora chegou. Vamos até João. E então eles partiram imediatamente para Pela, comendo o almoço enquanto viajavam. Isso foi no domingo 13 de janeiro. Eles pararam à noite no Vale do Jordão e no dia seguinte chegaram no local em que João batizava por volta do meio-dia. A distância, esse mapa aqui indica a distância de Cafarnaum a pé, aproximadamente, até o Jordão em frente de Pela. Eles percorreram mais de 52 quilômetros a pé, em 2 jornadas. João mal havia começado a batizar os candidatos do dia. Dezenas de arrependidos estavam na fila, à espera da sua vez, quando Jesus e os seus 2 irmãos entraram nessa fila de homens e mulheres sinceros que passaram a crer no reino que viria, segundo a pregação de João. Absorvido pelos detalhes de um batismo rápido, daquele grande número de convertidos, João não levantou os olhos para ver Jesus até que o Filho do Homem estivesse bem diante dele. Quando João reconheceu Jesus, as cerimônias foram suspensas por um momento, enquanto ele cumprimentava o seu primo na carne e perguntava: mas por que vieste até dentro da água para saudar-me? E Jesus respondeu: para submeter-me ao teu batismo. João replicou: mas sou eu que tenho necessidade de ser batizado por ti. Por que vieste até mim? E Jesus murmurou a João: sê tolerante comigo agora, pois cabe a nós darmos esse exemplo aos meus irmãos que estão aqui comigo, e para que o povo possa saber que é chegada a minha hora. Essa é a razão pela qual Jesus foi ao Jordão para ser batizado por João, para que o povo possa saber que é chegada a minha hora. Aí foi o começo da obra pública de Jesus. Esse é o local do batismo de Jesus. Aqui, nessa seta branca, eu assinalei o ponto aproximado no Jordão que foi o batismo. Esse aqui embaixo, esse local do batismo de Jesus Cristo, onde se acredita que foi, mas não foi. Esse foi o local onde João esteve vários meses ensinando e batizando, mas não foi aí que aconteceu o batismo real de Jesus. Havia um tom de autoridade e de ultimato final na voz de Jesus. João estava trêmulo de emoção no momento em que se preparou para batizar Jesus de Nazaré no Jordão, ao meio-dia daquela segunda-feira, 14 de janeiro do ano 26 depois de Cristo. Assim, João batizou Jesus e seus 2 irmãos, Tiago e Judá. E quando João havia já batizado esses 3, ele dispensou os outros naquele dia, anunciando que ele iria reassumir os batismos no dia seguinte, ao meio-dia. Quando o povo já partia, os 4 homens, ainda de pé dentro da água, ouviram um som estranho. E logo surgiu uma aparição momentânea exatamente sobre a cabeça de Jesus. E eles ouviram uma voz dizendo: este é o meu filho adorado, em que eu muito me comprazo. Uma grande mudança produziu-se no semblante de Jesus, que os deixou saindo da água em silêncio, indo na direção das colinas a leste.
e nenhum homem viu Jesus de novo por 40 dias. Depois da experiência desse dia, a pregação de João assumiu um novo tom de certeza nas proclamações a respeito do reino que estava para vir e do Messias aguardado. Foi um período tenso, o daqueles 40 dias de espera aguardando pelo retorno de Jesus. João, no entanto, continuou a pregar com grande força, e os seus discípulos começaram nessa época a pregar para as multidões transbordantes que se ajuntavam à volta de João no Jordão. E foi cedo na manhã de sábado, 23 de fevereiro, que a comitiva de João, ocupada em comer a sua refeição matinal, ao olhar na direção norte, avistou Jesus vindo até eles. Então, na manhã do dia seguinte, depois dessa volta, retorno dos 40 dias, Jesus deixou João e seus discípulos indo de volta para a Galileia. Ele não garantiu nada no que dizia a respeito a quando eles iriam vê-lo de novo. As perguntas de João sobre a sua própria pregação e missão, Jesus apenas disse: "O meu Pai irá guiar-te, agora e no futuro, como fez no passado." E esses dois grandes homens separaram-se naquela manhã, nas margens do Jordão, para nunca mais se falarem um ao outro na carne. É interessante que o mestre sabia que o pai tinha guiado João. E, efetivamente, o pai guiou João. Isso é evidente, notável. Herodes Antipas, em cujo território João tinha estado pregando, ficou alarmado com a ideia de que ele e os seus discípulos pudessem começar uma rebelião. Herodes também se ressentia das críticas públicas de João sobre os seus assuntos domésticos. Em vista de tudo isso, Herodes decidiu colocar João na prisão. E, consequentemente, muito cedo na manhã de 12 de junho, antes que chegasse a multidão para ouvir a pregação e testemunhar o batismo, os agentes de Herodes haviam prendido João. Na medida em que as semanas passavam e ele não era libertado, os seus discípulos espalharam-se por toda a Palestina, muitos deles indo até a Galileia para juntarem-se aos seguidores de Jesus. De fato, João estava trabalhando no sul da Pérea quando foi preso e levado imediatamente para a prisão da fortaleza de Macaerus, onde foi encarcerado até a sua execução. Herodes governava sobre a Pérea e a Galileia. Nessa época, mantinha residência na Pérea, tanto em Júlias quanto em Macaerus. Na Galileia, a residência oficial tinha sido levada de Séforis para a nova capital, em Tiberíades. Essa é uma imagem do local onde estava a fortaleza de Macaerus. Aqui em cima estava a fortaleza de Macaerus, onde João esteve preso. E aqui, neste mapa, está a localização dessa montanha sobre a qual estava a fortaleza de Macaerus. Fica do outro lado do Mar Morto, aqui onde vocês podem ver Tamar Regional Council, e aqui é onde está En-Gedi. E aqui em frente, do outro lado, é a fortaleza de Macaerus. Essa é uma representação gráfica, um desenho de como era a fortaleza de Macaerus, onde residia Herodes. E esse pátio aqui, agora vou mostrar a imagem, foi onde, vamos ver, desculpe, aqui. Esse é o pátio, uma representação, como era o pátio, onde Herodias apresentou a sua filha Salomé para dançar diante dos convidados. João Batista foi executado por ordem de Herodes Antipas na noite de 10 de janeiro do ano 28 depois de Cristo. João tinha 33 anos de idade. No dia seguinte, alguns dos discípulos de João, que tinham ido a Macaerus, souberam da sua execução
E indo até Herodes, requisitaram o corpo dele e puseram-no em uma tumba, dando-lhe sepultura mais tarde em Sebaste, a cidade natal de Abner. No dia seguinte, 12 de janeiro, eles partiram em direção ao norte para o acampamento dos apóstolos de João e de Jesus, perto de Pela, e contaram a Jesus sobre a morte de João. Quando ouviu o relato deles, Jesus despediu a multidão e, convocando os 24, disse-lhes: João está morto. Herodes o decapitou. Hoje à noite, reuni-vos em conselho conjunto e ordenai os vossos assuntos, de comum acordo. Não deve haver mais demora. É chegada a hora de proclamarmos o reino abertamente e com poder. Amanhã iremos para Galileia. Nesse mapa aqui, vocês podem ver onde estava a fortaleza de Macaeros e onde está Sebaste, em Samaria. A distância de Macaeros a Sebaste é de mais de 90 quilômetros. Então, eu só quero que vocês pensem. Eles levaram o cadáver, o corpo de João, de Macaeros para Sebaste. Eu não quero pensar como eles conseguiram levar esse corpo caminhando mais de 90 quilômetros. Essa é uma fotografia do templo, a igreja, é uma mesquita, desculpe, uma mesquita construída no local da sepultura de João, em Sebaste. A mesquita, o nome da mesquita é Nabi Yahya. Aqui tem também uma imagem dessa mesquita no ano de 1920. Nabi, em árabe, significa profeta, Yahya significa João. Então, os historiadores Rufino e Teodoreto relatam que a sepultura de João Batista foi profanada no ano de 362 por ordem de Juliano o Apóstata, que queimou parte dos ossos. Esses ossos queimados foram atirados no campo, não sei onde, e algumas pessoas asseguram que uns sacerdotes conseguiram recolher alguns fragmentos de ossos. E, aparentemente, esses fragmentos foram levados para outras regiões, outros países. Não sei se isso é verdadeiro ou não. Essa é a história que eles contam. Desde os tempos da auto-outorga de Micael no Vosso Mundo, a administração geral de Urântia tem sido confiada a um grupo especial de Jerusalém de 24 ex-habitantes de Urântia. Nos tempos presentes, um certo João, conhecido de vós como o Batista, preside a esse conselho quando se reúne em Jerusalém. Esse é o trabalho presente que está realizando João, nesse grupo especial de 24 ex-habitantes de Urântia, que trabalham para o nosso planeta, para a progressão do nosso planeta e também dos outros planetas que estão em quarentena. Isso foi a apresentação de hoje. Muito obrigada pela atenção. Se tem alguma pergunta, algum comentário? Muito obrigada. Gratidão, Dini, muito legal, nossa. A gente vê, eu pelo menos, né, vejo assim João Batista agora com outros olhos, sabe? Não, a gente já leu esse documento uma vez, mas ou duas, mas é muito interessante aquilo que você expôs, porque percebo assim que João fez um papel muito importante na missão de Jesus, né? E como ele era chamado, o que você disse, né? O filho da promessa, aquele que e até Gabriel disse, ó, você vai chamar, disse para Isabel, você vai chamar João. Então, ele já tinha nome, assim como Jesus, né? Ele já tinha nome. E daí, os discípulos de João foram para Jesus automaticamente. É muito legal mesmo, nossa.
Vou deixar ver se alguém tem alguma pergunta aí, mas gratidão imensa, Dini. Um prazer. Gratidão, Jani. Foi muito bom. Aqui a ele, ó, e seus pais de João Batista eram de idade avançada, não tinham filhos. A gravidez de Isabel não foi um evento extraordinário? Não, foi natural. Isso está bem claro, foi natural. Ela era de idade avançada, mas não sabemos quanta idade avançada. Eu penso que ela era fértil, não sei o termo em português, desculpe. Eu penso que senão não poderia ter ficado grávida, né? Liane. Sim, eu só queria fazer uma contribuição, quer dizer, fazer uma colocação. Quer dizer, nem a colocação, é contar. Eu tive em Israel e tive no Jordão. E foi numa missão católica, né? Numa viagem de excursão. E tinha um padre. E ele fez o batismo nosso no Rio Jordão, simbolicamente. Foi muita emoção. Foi muito lindo aquele momento do rio e a gente com os pés, ele depositando água na nossa cabeça. Eu não entrei totalmente dentro da água, mas foi um momento muito lindo de emoção e de reviver aquele momento de Jesus. Só isso. Obrigada, Liane, que lindo. Alguém mais? Alguma pergunta ou comentário? Não, Dini, assim, como que você acha? Porque Jesus é o Filho de Deus, né? Poderia dizer assim, nossa, mas ele se bastava como Filho de Deus. Por que que ele precisaria de um outro ser humano, né? Que por acaso é o único que se fala da época de Jesus no livro de Urântia e que a gente tem conhecimento da onde está, que agora está lá no grupo dos 24 e é o presidente atualmente, né? E então os outros apóstolos nós não sabemos, o livro não fala assim de dizer, né, ó, tá em tal lugar, tá em tal lugar. Se bem que fala também de Andon e Fonta, né, mas e outros personagens, mas da época de Jesus só se fala no João Batista, onde ele está, né? Mas como que você entende assim essa necessidade que teria de ter alguém, um ser humano, que preparasse, vamos dizer, porque dizem, né, que João preparou os caminhos, né, que preparasse esses caminhos para Jesus. Eu penso que isso foi uma estratégia inteligente, muito inteligente. Além disso, eu não quero adiantar muito sobre o que vamos discutir na segunda aula, pois eu tenho muita coisa que para mim é interessantíssima sobre isso. Mas o fato de precisar alguém que fizesse o anúncio, isso foi um anúncio que criou expectativa. E criou uma expectativa baseada na expectativa do povo judeu, ainda que errada, sobre o Messias, né? Pois João afirmou, quando lhe perguntaram, tu és o Messias? Ele falou, não, eu sou aquele que vem de trás de mim, de quem não sou digno. Qual é a palavra? Atar? Qual é a palavra? De tirar, acho que de tirar as sandálias, né? As sandálias, uma coisa assim. Então, observe como João sabia a dignidade de Jesus. Ele sabia quem era Jesus. Não sei se ele estava plenamente ciente da natureza real. Eu duvido que João tivesse memória da natureza real de Jesus. Mas se sabia por tudo o que tinha sido ensinado a ele, pelos seus pais, pelo anúncio de Gabriel, sabia que Jesus era muito importante e que ele devia preparar o caminho
preparar o caminho, criar expectativa, fazer as pessoas ficarem aguardando o aparecimento dele. Isso é importantíssimo para o sucesso. Pois se ninguém sabia que ele estava aí, ele ia aparecer como um louco, um maluco que estava aí. Era muito importante a expectativa. Hoje em dia, a criação de expectativa é essencial em muitos empreendimentos humanos. Não, a tática, a estratégia de criar expectativa, para mim, e devia ser feita por alguém de absoluta confiança. Alguém que não falhasse. Pois se João falhasse, falharia em grande parte a missão de Jesus. Ele precisava disso. Então, para mim, é maravilhoso. E João fez um trabalho maravilhoso. Algumas pessoas sentem um certo desprezo por João, que pensam que ele não entendia bem, ele não sabia. Ele tinha uma certeza interior, uma grande força interior, um impulso. Mas na sua mente ele precisava estudar os ensinamentos para definir a sua estratégia, o que ele devia fazer, o que ele devia anunciar. Isso, a principal razão de tudo isso é porque ele devia fazer o seu trabalho de maneira evolucionária, em contato com a religião evolucionária. Ele não devia fazer isso com poder, nem divinamente, nem utilizando outras coisas que não fossem o que as pessoas já conheciam. Esse era o trabalho. E essa é a enorme dificuldade do trabalho de João. E ainda assim, ele conseguiu. Isso é maravilhoso. Eu admiro imensamente João, você nem imagina. Eu até choro pensando nele, como ele conseguiu fazer aquele maravilhoso trabalho de anunciar o mestre. Não sei se consegui Sim, responder. obrigada, consegui sim. Roberto. Olha, eu queria somar que eu acho que isso foi importante também para Isabel, para Maria. Se fosse só Gabriel, Maria e Jesus, seria muito interno só de Jesus. Eu acho que Zacarias, Isabel, João Batista, Isabel, prima de Maria, tudo isso criou uma âncora humana também, que aquilo tudo era real. Além de João ser um intermediário entre os ensinamentos espirituais de Jesus e a religião da época, eu creio que isso foi importante para as pessoas humanas ter um outro parâmetro humano do milagre, digamos assim, de Gabriel e de Jesus. Alguém mais? Alguma pergunta, algum comentário? O que vocês acham de João? O que vocês pensam de João? Olha, Dini, eu acho ele extraordinário, como você falou. Uma pessoa, um ser humano, assim, com uma força. Imagine, ele era alto, hein? Tinha 1,80 m já com 16 anos, né? 1,80 m, uma pessoa alta. E, e outra coisa, batizar 100 mil pessoas, mais de 100 mil pessoas, em 1 ano e meio, mais ou menos, foi isso, né? Se for fazer as contas, hein? Era trabalho batizando de manhã até a noite. Ele fazia ali, de certa, sua pregação, e depois os discípulos dele ajudavam, né? Na sequência lá, os discípulos de João, né? Ajudavam também a fazer essa pregação para que as pessoas se convertessem e, por consequência, né, aceitassem o batismo para estarem ali preparadas para receber depois a boa nova de Jesus. É muito bom.
Maravilhoso. Henrique. Oi, Jenny. Antes de mais nada, muito obrigado. Você fez uma aula com paixão e com uma autêntica aprovação do trabalho de João. E você tem razão, muita gente não dá a João o devido valor. E acho que essa aula sua revela bastante desse valor que o João trazia consigo. Primeiro porque a Bíblia fala pouco de João. Também outros que chegaram no livro de Urântia através de Benítez ganharam a ideia de que João era um cara louco, um cara perturbado mentalmente, o que não era verdade. Então, eu acho que essa estratégia dos reveladores de fazer como que um anúncio, uma publicidade da chegada do Salvador e do Messias, ajustado ao pensamento do povo judeu da época, é magnífica. Jesus não teria tido o mesmo impacto se João não tivesse existido ali. Com certeza. Então, eu fico muito feliz de ver esse trabalho aí. E eu acho que somou bastante tudo que você falou sobre João. Muito obrigado. Com muito prazer. Obrigada. Obrigada, Luciano. Alguém mais? Na próxima aula, vamos analisar alguns pontos que eu acho importantíssimos sobre a escolha dos pais de João e de Jesus, o significado do aparição de Gabriel para os dois, o que Gabriel falou para as suas mães. Quando apareceu Gabriel, foi imediatamente depois da concepção das duas crianças, e também o significado daquele trabalho que João fez de estudo, de análise, toda a sua força, a maravilhosa força interior de João. Isso que eu gostaria muito de destacar. Como ele, aquele poder interior que ele tinha, que ele não duvidou em entregar a sua vida inteira. Ele não reservou para si nada. Toda a sua vida esteve consagrada de uma forma maravilhosa à missão que ele tinha. Ele foi leal, ele foi dedicado e cumpriu com enorme valentia. Ele, ainda estando na prisão, ainda aquela horrorosa prisão. Imagine, se uma prisão hoje é um horror, imagine o que podia ser naquele tempo. A fome que deve ter passado, a sede que deve ter passado, frio, as condições mais horríveis. Mas ele teve suas dúvidas, mas dúvidas na mente, não na alma, não no espírito. Então, por tudo isso, eu acho João um ser maravilhoso. E como fala a revelação, verdadeiro líder. Ele foi um verdadeiro líder espiritual. Ainda que não tivesse conceitos claros, mas ele não é culpado. Ele devia fazer a sua missão de forma evolucionária, exclusivamente com as informações, os ensinamentos disponíveis na época, sem nada de ajuda superior no sentido de revelação, que Jesus sim teve,
Jesus sim teve muita ajuda, apareceu um anjo aos 11 anos, mas João deve ter sido... eu não quero falar mais, isso vai arruinar a expectativa para a próxima, mas na próxima vamos analisar muita coisa. Eu convido todos para participar, porque, sinceramente, eu acho que vamos todos ficar amando o João ainda mais. Espero. Sim, certamente estaremos ansiosos pela próxima aula, Dili. Muito Tá obrigada. bom. Tá, muito obrigada a Agradeço. todos, obrigada por sua presença. Deus abençoe a todos, boa semana. Boa semana a todos. Agradeço a presença de Boa todos. semana. Obrigado, Até Dini. quarta-feira que Obrigado a vem. todos. Tchau. Tchau, Boa noite. graças. Obrigado, Obrigada. Dini, Obrigado. e boa noite a todos. Boa Boa noite, noite. obrigada. Boa noite. Você. Boa noite, Boa gratidão. noite. Parece que foi ontem que viemos aqui todos juntos.